Na verdade, o título do estudo era, acho que acabou saindo, é o plano da redenção antes da cruz. Porque, mediante os estudos, a gente sabe que cada coisinha que acontecia no Antigo Testamento, ela tinha um papel simbólico, né? Aquela rocha que Moisés, foi ordenado Moisés uma vez bater, em Êxodo 17, o Senhor disse, toca na rocha, bate na rocha que ela vai dar água. Em Números 20, o Senhor disse, fala a rocha, não bate não, fala a rocha. E tinha uma simbologia. As cidades de refúgio tinham simbologia. O cordeiro que era morto tinha simbologia. O novilho tinha simbologia. A novilha vermelha, né? O santuário, o altar do holocausto, a pia, o tabernáculo. Tudo era mostrando o plano da redenção, só que em sombra, né? Isso, ou tipos, ou exemplos. E só para a gente aproveitar e de repente dar uma resposta e relembrar alguns textos, né? No que toca a questão dos sábados cerimoniais, cada uma daquelas festas, elas tinham um papel de apresentar uma fase do plano da redenção. É esse o problema que as pessoas têm dificuldade de entender quando defendem a celebração das festas. Eles entendem que, no geral, né? Irmão, tá aqui, Jesus morreu, ele cumpriu a Páscoa. Ele ressuscitou, ele cumpriu as primícias. O Espírito Santo desceu, cumpriu o Pentecoste. Aí, como Jesus não voltou ainda, eu tenho que celebrar a festa das cabanas. Não. Quando Cristo morre, ele dá fim à antiga aliança. A antiga aliança acabou ali. Essa aqui é a dificuldade que eu vejo, irmão. Quando Cristo morre, a antiga aliança acabou. Começa a nova aliança. Não mais tem coisa para se cumprir. Aquilo que era tipo, vai se cumprir no antitipo, sim. A festa das cabanas tem que se cumprir no antitipo? Tem. Mas isso não quer dizer que eu tenho que celebrar, não. Porque a antiga aliança passou. Ou então eu vou dizer que a antiga aliança ainda está vigorando. Para mim ter que celebrar festa dos tabernáculos, eu vou ter que dizer, não, porra, a antiga aliança está vigorando ainda. Então não está em vigor a nova aliança, está antiga. Como é que fica a antiga e a nova ao mesmo tempo? O próprio Paulo em Hebreus 8, ele diz que aquilo que passou, aquilo que se tornou velho, né, obsoleto, ele está perto de acabar. Quando Cristo inaugura a nova aliança, a antiga aliança se encerra. Ó. Cristo em seu santuário, página 70. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem. Como é que é isso? Na hora que Adão pecou, Adão morreu? Não. Eva comeu, teve tempo de levar para o marido. O marido também pecou, teve tempo de ter filho. O patriarca e profeta diz que Adão viu 9 gerações, instruiu 9 gerações, ó, 939 anos. Isso é graça. Favor imerecido. Adão merecia morrer, mas não morreu. Quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Então, o reino da graça existiu ele então no propósito de Deus e pela sua promessa. E mediante a fé, os homens podiam tornar súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido o reino da graça antes da morte de Cristo. Quando Cristo morre, começa o reino da graça. Irmão, mas interessante ali, ó. Ele foi instituído imediatamente depois da queda do homem, só que símbolos. Não foi efetivamente, olha lá a diferença. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, mas não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Porque antes eram sombras. O cordeirinho. Hebreus 10:4 diz que o sangue de touros e bodes não purifica de pecado. Por quê? Porque eram símbolos. Qual é o sangue que purifica? É o de touro e bode? Se fosse de touros e bodes, Cristo não precisaria morrer. Mas quando Cristo morre, aí ele inaugura efetivamente na sua morte. Aí começa a nova aliança. Se começou nova, a velha ficou para trás. Olha o detalhe. Patriarcas e Profetas 3:65. Conquanto a morte do Salvador pusesse
fim, né? A lei dos tipos e sombras não diminuiu, no mínimo, a obrigação imposta pela lei moral. Conquanto a morte de Cristo acabasse com a lei cerimonial, a lei dos tipos e sombras, né? A lei da matança dos cordeiros, da matança dos novilhos, de ter que aspergir o sangue ali no santuário terrestre, acabou com a obra do santuário terrestre, não tinha mais. Não diminuiu, no mínimo, a obrigação imposta pela lei moral. Interessante, um ponto que a gente tem que entender. Quando Cristo morre na cruz, ele teve uma lei que ele cravou na cruz. Sabe qual foi? Cerimonial. Ele não cravou estatuto. Que é estatuto, irmão? Tem uns mandamentos, uns estatutos no Antigo Testamento que diz assim: se você fizer casa sem parapeito é pecado, sabia? Casa sem essa proteção. Tem gente que faz casa de andar, né, irmão? E não colocar essa proteção aqui, ó. Tipo, a pessoa chegar e parou aqui. Se você faz uma casa, faz ela de andar, você não fez esse parapeito, ainda hoje é pecado. Tem um que diz que quando chega uma pessoa de cabeça branca, Deus diz assim: diante das cãs te levantarás. Diante dos cabelos brancos. Pessoa de cabelo branco, o mais jovem tem que levantar esse sinal de respeito. Isso continua. Porque isso não era lei cerimonial. Não tinha a ver com o santuário. A festa dos tabernáculos tinha. Onde que ela era celebrada? 3 vezes por ano, os judeus tinham um mandamento, em especial os homens, de ir para Jerusalém, para onde estava o santuário. 3 vezes. Páscoa, Pentecoste e tabernáculo, né, irmão? 3 vezes. Mas por que só podia ser lá no santuário? Porque a festa dos tabernáculos estava relacionada com o santuário. Mas o santuário terrestre está valendo ainda? Tá, não. O santuário terrestre não está valendo mais, não. E como é que essa festa vai ser celebrada agora? Se o santuário terrestre acabou? Não tem como. Essas festas tudo era celebrada, era lá. Tudo era relacionado com o santuário terrestre. Mas ele teve fim. O véu do santuário rasgou de alto a baixo. Pois sim, ele é o sistema todinho. Todo o trabalho que tinha a ver com o santuário terrestre, acabou. Cristo morreu e disse: pronto. Teve fim. Diz que um anjo, né? Rasgou de cima para baixo, que era alto. O véu do santuário não era qualquer um chegava e botava a mão, não. O anjo pega e rasga. Não foi de baixo para cima, como alguém aqui, um ser humano normal, pegando por baixo. Foi por cima. Rasgou e acabou. O cordeiro que era para ser morto, o cordeiro passou, fugiu. Quem morreu? Cristo. Ao contrário, o próprio fato de que foi necessário Cristo morrer a fim de expiar a transgressão daquela lei moral, prova ser ela imutável. Mas Cristo, na sua morte, colocou termo à lei dos tipos e sombras. O que eu vejo que o pessoal está tendo dificuldade de entender é se a festa dos tabernáculos é típica ou não, se é cerimonial ou não. E a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, diz claramente que a festa dos tabernáculos era tanto comemorativa como típica. Acho que o texto estava aqui à frente, eu não sei se vai dar tempo de chegar nele, né? Atos dos Apóstolos 3:85. Nas igrejas da Galácia, aberta e desmascaradamente, estava o erro suplantando a mensagem do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, fora virtualmente renunciado pelas obsoletas cerimônias do judaísmo. O que, é que o pessoal está fazendo hoje? Pegando cerimônia do judaísmo, que festa dos tabernáculos é cerimônia do judaísmo, e trazendo para a nova aliança. Cristo está sendo o quê? Renunciado. Quando alguém quer trazer para nós, tem que celebrar, um exemplo aqui, Páscoa, Pentecoste, primícia, trombeta, festa da expiação, tabernáculos, está virtualmente renunciando a Cristo. Cristo está sendo colocado de lado para a pessoa voltar a comemorar de novo o que Cristo já deu fim na sua morte. Então, vai ficar mais claro aqui. O Senhor Jesus era o fundamento de toda a dispensação judaica. Suas imponentes cerimônias, ó como é interessante, foram
Foram é passado ou é futuro? Foram é passado. Suas imponentes cerimônias foram ordenadas por Deus. Foram designadas para ensinar ao povo que no tempo determinado viria aquele ao qual apontavam aquelas cerimônias. Sim, a cerimônia apontava para Jesus, Jesus vem e a cerimônia fica junta. Está apontando para quê? Tu podia deixar a cerimônia. Mas Jesus veio, meu amigo, ó, ei cerimônia. Agora é minha vez, viu? Fico lá. Já fez tua parte, agora é comigo. A cerimônia não era importante? Eram. Para a gente entender bem o plano da redenção, nós temos que entender aquelas cerimônias que eram feitas? Sim. Mas elas têm que ser celebradas hoje? Não. Se você quiser provar para um judeu que Jesus é o Messias, você vai ter que ir para o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que você vai celebrar, não. É para você dizer, ó, aqui, ó, como apontava para Jesus. Aqui, ó, como se cumpriu. Exatamente. É só para isso. Aí Paulo aí, ó. Outro texto. A lei cerimonial foi dada por Jesus, por Cristo. Mesmo depois que ela não mais devia ser observada, Paulo apresentou ela aos judeus em sua verdadeira posição e valor, mostrando o seu lugar no plano da redenção e sua relação para com a obra de Cristo. Olha, mesmo depois que ela não mais devia ser observada. Só para mostrar. Irmão, Paulo nunca falou de lei cerimonial para o povo? Falou. Mesmo depois que Cristo morreu? Falou. Mas ele dizia para o povo celebrar? Não. Ele mostrava a posição dela. Era tipo dizendo assim, ó, meus irmãos judeus, vocês lembram do cordeiro que era morto? Lembram? Apontava para Jesus. Você lembra da Páscoa? Não era no dia 14 de Abib? Pois é, Cristo morreu que dia? No dia 14 de Abib. Vocês lembram das primícias? Não acontecia no segundo dia da festa dos pães asmos? Quando foi que Cristo ressuscitou? No segundo dia da festa dos pães asmos. Tá vendo como é maravilhosa? Tá vendo como o papel dela é importantíssimo a gente entender? Mas nunca disse, celebre. Nos Gálatas ele foi reclamar. Ele disse assim, ó insensatos Gálatas. Porque estava vindo judeu dizendo para eles celebrarem as leis cerimoniais e eles estavam querendo celebrar. Ele disse, oxi, por que vocês estão se afastando da simplicidade do evangelho e voltam nessas cerimônias que não tem mais valor? O grande apóstolo declara gloriosa esta lei, digna de ser divino originador. Porque quem deu origem foi Cristo, mas ela tinha um papel. Qual era a função dessa lei? Qual é a função da lei moral e qual é a função da lei cerimonial? Se eu não entender qual é a função da lei cerimonial, eu vou querer celebrar mesmo. Se eu não entender que ela era tipo, era sombra. Eu sempre costumo dar o exemplo da mão. Você colocar a sombra da mão, eu vou colocar bem de novo. Olha. O que é aquele ali na tela? A sombra da minha mão, né? A sombra de uma coisa e a coisa não é a mesma coisa. Não. Tá vendo minha unha lá, tá? Dá pra ver minha unha ali? Dá pra ver minha unha não? Ó, você vê o dedo. Você já pode dizer que é uma mão, parece uma mão. As sombras do Antigo Testamento era para isso. Era para dar uma ideia. Não conseguia exemplificar perfeitamente. Mas dava uma ideia, dava uma instrução de como seria o plano da redenção quando o reino da graça fosse efetivamente estabelecido. Aí a questão das festas. Eu estou falando isso porque eu já vi alguém defendendo na minha frente dizendo isso. Cada um daqueles 7 sábados cerimoniais, ele representava um episódio no plano da redenção. Como a gente não tem tempo, a Páscoa representava a morte de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? 1 Coríntios 5, 7. Aí vem as primícias, né? O que simboliza as primícias? Pode ver Cristo chamado de as primícias dos que dormem. A primícia representa a ressurreição de Cristo. Interessante, né? Quando Cristo morreu, ele não cumpriu o antitipo da primícia. Ele cumpriu o antitipo da Páscoa. Mas na hora que ele ressuscita, ele cumpriu o antitipo da primícia. Mas quando Cristo morre, ele já disse que não precisa mais celebrar. Essa aqui é a dificuldade do povo. Quando Cristo morre, está dizendo o quê? A antiga aliança acabou, a nova começou.
Agora, todos aqueles sábados cerimoniais que apontavam para o plano da redenção, vocês vão ver como eles vão acontecer certinho. Por exemplo, como foi que Samuel Snow chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844? História adventista aqui. Guilherme Miller chegou à conclusão primeiro que era 1843, né, irmão? Depois chegou à conclusão que era 1844, mas não sabia quando era. Ele marcou para a primavera. Aí vem Samuel Snow e diz assim: ei, a Páscoa era dia 14 de Abib, não era? Cristo morreu dia 14 de Abib. As primícias deram no segundo dia da festa dos pães asmos. Jesus ressuscitou no segundo dia da festa dos pães asmos. O Pentecostes não era 50 dias depois das primícias? Sim. E quando foi que o Espírito Santo desceu? 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias depois das primícias seriam ofertadas. Da mesma forma, aqueles dias, porque cada sábado cerimonial tinha um dia no ano, né? Era tipo um feriado, não se cumpriram. Da mesma forma, a expiação ela vai acontecer no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Aí os pioneiros foram estudar, né? E foram ver quando era que ia cair essa data. Caiu certinho. 22 de outubro de 1844. Não foi à toa, não foi assim, ó. Do nada eles estudaram e viam que cada festa se cumpria naquele dia ali, ó. Mas você viu o pioneiro celebrando a festa? O pioneiro celebrava a festa, não. Mas ele sabia, o Samuel não sabia que o dia da expiação, que a volta de Cristo estava perto de se cumprir. Segundo ele, né? Ele disse: rapaz, vai ser nesse período bem aqui, ó. Purificação do santuário, terra. Então, vai se cumprir nessa data bem aqui. E esperaram. Erraram o evento, mas a data eles acertaram. Aí o pessoal disse: mas tem uma festa para se cumprir ainda, que é a dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela simboliza, tem aqui na frente, mano. Ixi, Maria, não tem moral demais. Disse que eu mostrei esse texto aqui. Patriarcas e profetas. A festa dos tabernáculos não era, observe isso aqui de novo no passado, né, irmão? Não era apenas comemorativa, mas também típica. Eu esqueci foi de colocar o texto aqui, irmão, que diz assim: o tipo encontrou o antitipo na cruz do Calvário, né? Isso. O tipo encontrou o antitipo na cruz do Calvário. A antiga aliança, quando Cristo morreu, ele pronto, pôs sim a antiga aliança. Olha aqui um texto que eles costumam usar. Patriarcas e Profetas 541. O pessoal gosta de usar esse texto aqui, irmão, para tentar dizer que é para a gente celebrar a festa dos tabernáculos. É aqui, irmão, onde eu fico mais convicto de que o texto que eu ainda não vi, mas que o senhor disse que viu, que a festa das cabanas foi substituída pelas campais, né? Patriarcas e Profetas 540. Bom seria que o povo de Deus, na atualidade, hoje, tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Nós temos uma festa dos tabernáculos. Uma. Pode ver que essa expressão aí, quem gosta de português, né? Esse uma, ele é artigo indefinido, né? Ele não define, não. Diz uma festa dos tabernáculos. Ele não diz festa dos tabernáculos. Bom seria que o povo de Deus, na atualidade, celebrasse a festa dos tabernáculos. Por que Ellen White não disse assim? Ela não disse. Então as festas, porque até Jesus voltar, eles não comemorar. Isso é a questão. Vão querer ficar celebrando até? Até Jesus. Não, moço, não. Aí, vamos mostrar o texto. Sim, tivesse uma festa dos tabernáculos. O que é essa expressão? Quando Ellen White disse, seria bom que o povo de Deus tivesse uma festa dos tabernáculos, ela está dizendo, tipo, assim, bom seria que o povo de Deus tivesse algo parecido.
no seu tempo. Uma ocasião em que eles pudessem se reunir e pudessem se alegrar. Mas não está dizendo para celebrar uma festa que a própria Ellen White acabou de dizer que era comemorativa e típica. Porque eles disseram que se não fizer, não recebe a vida. Se não fizer essa festa, não recebe a vida. Uma festa cerimonial. Tá aí o texto. Pois é. Tem um tipo aí que é para a gente fazer mesmo. As campagens, por exemplo. Se nós celebrarmos uma campal de acordo com o assim diz o Senhor, nós não vamos receber as bênçãos? Para eles, não. O Espírito Santo vai ser derramado em que ocasião? Na festa dos tabernáculos ou nas campais? E se é nas campais que o povo de Deus vai receber o Espírito Santo, a chuva serôdia, e isso é o quê? E eles Bênção. disseram que a ceia não pode ser celebrada de dia. Tem que começar de tarde, já pôr do sol. Porque a Páscoa começava na tarde do 14º dia. Não pode ser isso. Engraçado que quando Cristo morreu, o bichinho... Cristo morreu que hora? Sexta-feira, dia 14 de abril, 3 horas da tarde, né? E o cordeiro escapou que hora? 3 horas da tarde. Então só pode celebrar 3 horas da tarde agora? Então não é de noite. Deixa os homens... Eu digo assim, saída. Então, que pensamento é a mente do povo. Ó aí. Vamos fechar com esse aqui. Olha que chegou a hora. Ó. Evangelismo, página 598. Quando o tipo encontrou o antítipo na morte de Cristo, cessou a oferta sacrificial. Mais uma vez, deixa eu só apontar um negócio aqui. A morte de Cristo, me entendeu aqui, se não entender, pergunte, viu? A morte de Cristo, ela não cumpriu o antitipo da festa dos tabernáculos. A morte de Cristo cumpriu o tipo da Páscoa. Só que, observe, quando o tipo, na morte de Cristo, o tipo encontrou o antitipo. Porque quando Cristo morreu, ele inaugurou o antitipo. Começou agora o antitipo do plano da redenção. Está entendendo, irmão? Antes, estava só os tipos. Os sábados cerimoniais sendo celebrados. Eram os tipos. Eram os cordeiros morrendo. Eram os tipos. Era o santuário terrestre. Eram os tipos ainda, em vigor. Aí quando Cristo morre, começa o antitipo. Aí aqui, ó. Essa aqui é claro demais, né? A lei cerimonial foi abolida. Cessada as ofertas. Isso, mas ainda não acredito não. Eu vou voltar de novo aqui, só pra gente não deixar dúvida nem. Ó, a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Ela era ou não era típica? Só você que não crê em White. Aí o cara... Só não era antitípica. Né? Aí aqui diz assim, ó. Quando o tipo... E o que era esse tipo? Páscoa. Festa do tabernáculo. Dia da expiação, a festa. Trombetas, Pentecoste, primícia, pão asmo. Quando o tipo encontrou o antítipo na morte de Cristo, cessou a oferta sacrificial. Acabou. A lei cerimonial foi abolida. Os tipos estão dentro da lei cerimonial. Mais uma vez, qual foi a lei que foi gravada na cruz? A lei cerimonial que tinha que ver com o santuário. Era aquilo que tinha apenas papel de sombra, só de apontar, só de representar. Chega o presidente, chega o embaixador no lugar, né? Todo país tem embaixador, não é assim? Todo país tem embaixador de outro país. Tá lá. Mas quando o presidente chega, você acha que o embaixador vai ficar fazendo papel de representar o país agora? Tá aqui. Eu sou o embaixador, o irmão é o presidente. Eu tô lá representando o país. Mas na hora que o irmão chega, eu não represento o país, não. Quem representa agora é ele. E acabou. Eu tô lá enquanto ele não tá. Quando ele chega, acabou. Quem representa o país agora é ele. Se eu disser sim e ele disser não, é não. Da mesma forma é aqui.
Tava o tipo, beleza. Chegou o antitipo, aí o tipo sai de cena. A lei cerimonial foi abolida na morte de Cristo. A nova aliança começou na morte de Cristo. Se a nova aliança começou na morte de Cristo, a antiga aliança acabou na morte de Cristo também. E só lembrar daquele texto lá de trás. Celebrar essas festas, continuar a praticar essas cerimônias, é negar Cristo. É jogar Cristo de lado. Dizer, não, eu vou continuar com as cerimônias. Que foram o que os judeus fizeram. Não queria aceitar Jesus como Messias, queria continuar celebrando as festas, continuar matando o cordeiro, porque disseram, esse aqui não é o nosso Messias. O pessoal que fica celebrando essas festas, que Deus dê conhecimento para ele, né? Se não for por rebeldia. O pessoal que continua celebrando essas festas estão dizendo assim, ó, Cristo não é suficiente para mim. Deixa com a cerimônia mesmo. Não preciso de Cristo. Estão fazendo igual os judeus, rejeitando Jesus por causa de cerimônia. Cristo é nossa Páscoa. Cristo é tudo para nós. Em Cristo cumpre tudo. Não tem necessidade de mais nada. Tendo Jesus, em Colossenses diz, né? Cristo é tudo em todos. Todos os sábados cerimoniais se cumpriram. Acabou. A lei cerimonial acabou, a antiga aliança acabou. Cristo inaugurou o novo reino. O reino da graça. E é por isso que hoje a gente tem oportunidade de salvação. Nós temos que aproveitar e se agarrar em Jesus. Cerimônia, vai tudo ficar para trás. Tudo. Até cerimônia de igreja que o pessoal faz em venda, né? Tudo vai ficar para trás. Nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Que Ele possa abrir nossa mente. Que de vez em quando vai aparecer mais disso aí, irmão. O nosso papel é nos colocar na mão de Jesus e continuar estudando e pedir iluminação. Porque isso aí toda hora aparece. Isso aí, quando na festa do tabernáculo, é da expiação, é da Páscoa, é um bocado de coisa. Tem que vestir barba, tem que vestir roupa de camelo. Mas tem algum que ainda celebra a Páscoa ainda? Os católicos celebram a Páscoa Não, mesmo. mas da igreja sim, tem algum que faz. Não, eu não lembro não. Celebra a Páscoa? Do jeito que era antigamente. Ainda hoje tem pessoas que ainda fazem o trabalho de matar cordeiros. No caso dos judeus, né? Ah, tá. No caso dos judeus. É porque você quer matar a pergunta de alguma igreja assim, adventista, né? É porque Satanás procura prender a mente dessas pessoas para tirar o foco deles do sacrifício de Jesus. Enquanto Satanás consegue manter ele distraído nisso aí, a alma dele vai se perdendo. Na hora que ele consegue olhar para Jesus e diz, olha, tá aqui o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Aí é diferente, a luz é diferente. Diz que o santuário da terra é purificado com sangue de animais, né? Hebreus 9:23. Mas diz que o santuário celestial é com sacrifícios superiores a estes. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é superior ao sangue dos animais. Aí eu vou ficar com o quê? Com o superior ou com o inferior? Nossa redenção está aí no sangue de Jesus. Mas isso serve para fazer a gente estudar, né, irmão? Abre a curiosidade, a gente fica com as perguntas na cabeça. A gente já eu vou estudar isso aqui, porque eu não entendi não. Porque eu não levei meu celular para mim tirar a foto do tribunal que ele fez lá, mostrou as fotos, quem são os que vão estar no tribunal. Eu não levei meu celular. Eu lembro que a gente diz assim que a nossa única salvaguarda é estudar a palavra de Deus. Né? Porque ele perguntou se era anjo, se era anjo ou se era pessoas, mesmo pessoas humanas que já morreram, que ia participar. Aí ele mostrou que não eram os anjos, eram as pessoas mesmo, os que já morreram, Moisés, a história de Moisés. Tem os outros lá, que tem os anjos também que fazem, mas tem Moisés representando lá cada coisa, ele mostrou. Alguma coisa ele vão ter razão, né? É. Alguma coisa, porque Satanás para enganar melhor, o que é que ele faz? Ele mistura a verdade com mentira, né? Aí ele põe uns textos ali que é verdade, aí de repente põe um, isola,
Que é pra enganar a gente. Se a gente, se eu não tivesse ouvido essa mensagem aqui, moço não pega bem demais, você vê. Moço é uma mensagem é verdade. E quando Satanás for personificar Jesus, irmão, diz que até a voz. Você pensa que ele vai chegar, né? Ele é tanto. Pegar a criancinha, botar no braço. Fazer igual político, né? Político em época de campanha, né? Pega o menino, cata a Rita. Satanás, quando vier personificar Cristo, você pensa que ele vai agir. Não, vai falar bem calmo, né? Moço ele pega. Explica mesmo que a gente, se nunca tiver estudado, acho que é verdade. Possa se firmar em verdade na palavra, né? As aparências, elas enganam às vezes, mas a palavra de Deus não engana não. Deus nos ajude para que a verdade esteja em nós e que nós possamos ser livres de toda mentira e todo engano. Amém. Ele está dizendo que a gente que desse o anjo para pregar outra evangelho.